JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Criminologia. Revisão de Criminologia, parte 2. Objetos de estudo da criminologia: crime, criminoso, vítima e controle social. Na parte 2 da revisão, estudaremos vítima e controle social. Vítima, numa perspectiva criminológica, é o indivíduo que sofre a ação criminosa. Vitimologia é o estudo da vítima do delito. Fases históricas do protagonismo da vítima: Idade do Ouro, neutralização da vítima e redescobrimento da vítima. Idade do Ouro: a vítima no centro do fenômeno criminal. A justiça tinha caráter essencialmente privado. Era a vingança privada. Neutralização da vítima ocorre com o monopólio do poder punitivo pelo Estado. A vingança é pública. A vítima perde importância no processo criminal. Conjunto de normas que deve conduzir o processo. Redescobrimento da vítima, revitalização do papel da vítima no fenômeno da criminalidade. O movimento vitimológico teve início na década de 40 do século XX com duas vertentes. A primeira, político-social ou macro-vitimização, fenômeno de pulverização da criminalidade em decorrência da Segunda Guerra, e segunda vertente, acadêmica, caracterizada por uma série de simpósios internacionais sobre vitimologia a partir de 1973 e a criação da Sociedade Internacional de Vitimologia em 1980. Principais autores sobre o tema vitimologia: Benjamin Mendelssohn, o pai da vitimologia, proferiu a conferência em Bucareste, Novo Horizonte Biopsicossocial, a vitimologia. Escreveu o artigo De Vitimologie e o livro La Victimologie. Rentig, autor do artigo Observações sobre a interação entre autor e vítima, e autor do livro The Criminal and His Victim, o criminoso e sua vítima. Wolfgang, autor do livro Patterns in Criminal Homicide, onde trata sobre a precipitação da vítima no processo de criminalização. Principais autores sobre vitimologia no Brasil: Edgar de Moura Bittencourt, autor do livro Vítima, e Moniz Sodré, autor do livro As Três Escolas Penais. Tipos de vitimização. Vitimização pode ser primária, secundária e terciária. Vitimização primária: efeitos diretos e indiretos do delito. São as consequências materiais e psíquicas.
Secundária, sobre a vitimização ou revitimização ou vitimização processual. Custos adicionais em razão da interferência das instâncias formais de controle, polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Vitimização terciária, custos adicionais causados pela relação da vítima com a sociedade, com o controle informal. É a ridicularização da vítima pela sociedade. Risco de vitimização ou vulnerabilidade. É o risco que corre uma pessoa ou grupo de pessoas de serem vítimas de crimes. São riscos sociais, pessoais e situacionais. Delitos sem vítimas. Vitimização difusa ou crimes vagos. Não há uma vítima determinada, mas toda a coletividade. É o que se denomina de desmaterialização da vítima. Cifra oculta ou criminalidade oculta é a que não aparece nas estatísticas oficiais. Tem relação com a criminalidade tradicional e a criminalidade econômica. Criminalidade tradicional tem relação com as cifras negras. Criminalidade econômica tem relação com as cifras douradas. Cifras negras é a diferença entre a criminalidade real e a criminalidade aparente. Cifras douradas, criminalidade de colarinho branco, crimes praticados por pessoas que possuem poder político e econômico em prejuízo da coletividade. A vitimodogmática é a influência da vitimologia na dogmática jurídico-penal, no direito penal. Compreende 3 aspectos: exame do comportamento da vítima como fator a ser considerado para a graduação da responsabilidade do autor do delito, protagonismo da vítima no crime. Outro aspecto: calibração da responsabilidade penal do autor. E o último aspecto: exclusão da responsabilidade penal do autor. A vitimodogmática possui 2 vertentes ou direções: direção moderada e direção radical. A direção moderada compreende o comportamento da vítima, que só pode repercutir na dosimetria da pena. A direção radical observa o princípio da última ratio. A imposição da pena deve ser o último recurso. Não deve se impor pena quando a vítima não merece ou não necessita de proteção. Teorias vitimológicas ou teorias da vitimização ou riscos de vitimização. Teoria do desamparo aprendido ou da vulnerabilidade aprendida, teoria interacionista e teoria da orientação situacional ou modelo teórico de orientação situacional. Teoria do modelo aprendido ou da vulnerabilidade aprendida.
é a incapacidade de reação da vítima em decorrência de situações traumatizantes. Teoria interacionista explica a relação entre vítima e autor quando ocorre contato prévio entre eles. Teoria da orientação situacional ou modelo teórico de orientação situacional. São os modelos de oportunidade. A vítima de um crime é resultado de uma convergência de fatores: lugar, momento e circunstâncias. A teoria da orientação situacional ou modelo teórico de orientação situacional possui dois subtipos: o modelo teórico do estilo de vida e o modelo teórico das atividades rotineiras. Modelo teórico do estilo de vida: seleção da vítima com base em seu padrão de vida. Estilo de vida vitimológico: a criminalidade está atrelada a fatores sociais. Modelo teórico das atividades rotineiras: a criminalidade está associada com as oportunidades que se desdobram nas atividades cotidianas. As atividades rotineiras de uma pessoa acarreta desproteção de diversos bens jurídicos, contribuindo para a criminalidade. Conceito de vítima e de vitimologia. Conceito amplo e conceito restrito. Conceito amplo de vítima, defendido por Benjamin Mendelssohn: quaisquer vítimas de acidentes e catástrofes. Conceito restrito de vítima: vítima é a pessoa envolvida na violação da norma jurídica penal. Vitimologia em sentido amplo: ciência das vítimas. Vitimologia em sentido estrito: ciência da vítima do crime. Classificação das vítimas segundo Mendelssohn: vítima ideal ou completamente inocente. Não tem nenhuma participação no evento criminoso. O delinquente é o único culpado. Vítima por ignorância ou menos culpada que o delinquente. Vítima tão culpada quanto o delinquente. Vítima provocadora ou mais culpada que o delinquente. E vítima como única culpada. Controle social é o conjunto de instituições e sanções existentes na sociedade que visam submeter o indivíduo às normas vigentes e que buscam a convivência harmoniosa e em comunidade. O estudo do controle social tem por fim observar as relações do indivíduo com a sociedade para explicar o fenômeno criminal. O controle social pode ser formal e informal. Controle social são os mecanismos destinados ao controle das relações sociais. Dois elementos do controle social: a existência de normas
e a disponibilidade de mecanismos de direção do comportamento. Com o controle social, há a possibilidade de dois tipos de reação: a reação social positiva e a reação social negativa. Reação social positiva: o indivíduo se comporta conforme o padrão normativo estabelecido, tem recompensas e elogios. Reação social negativa: o indivíduo se desvia do padrão normativo comportamental estabelecido. Neste caso, será punido, etiquetado e retirado do convívio social. Controle social formal é feito pelos órgãos estatais, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e Administração Penitenciária. O controle formal atua quando o informal não foi eficaz. Logo, podemos dizer que o controle formal é subsidiário. Controle social informal é feito de forma difusa na sociedade por meio da família, escola, igreja, associação, clube, opinião pública, trabalho. O processo de socialização do indivíduo, em regra, ocorre por meio do controle social informal. A efetividade do controle formal é menor em relação ao controle informal. Ainda tratando dos subsistemas do controle social, o controle social formal e o controle social informal. O controle social formal é também denominado de regulativo. São instâncias do Estado para controle da criminalidade: polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e Administração Penitenciária. Tem por base as normas e sanções penais. O controle social formal é o subsistema jurídico penal. Controle social informal são as normas e sanções sociais. Representa o processo de socialização, valores morais e éticos. Controle da criminalidade exercido pela família, escola, educação, igreja, clube, associação. O controle social formal somente entra em ação quando o controle social informal falha. Controle social formal. Seleções. Como é feito o processo seletivo do controle social formal? Primeira seleção: Polícia Judiciária, investigação. Segunda seleção: Ministério Público, acusação. Terceira seleção: Poder Judiciário, julgamento. Controle social alternativo. Controle relacionado com a criminologia crítica. A criminologia crítica tem base marxista e diz que o criminoso é uma vítima da sociedade. O controle social alternativo é uma forma de reação ao sistema penal vigente, com o argumento de combater as injustiças do sistema econômico e social promovido pela classe dominante. Controle social alternativo. Forma de controle baseada na criminologia crítica de base marxista. O criminoso é visto como uma vítima do sistema econômico, da classe dominante. O controle social alternativo é uma forma de reação ao sistema penal vigente, pois este sistema serve apenas para atender os interesses da classe dominante.